dupla renda e sem filhos. Por décadas foi assim que o mercado resumiu o dinheiro das pessoas LGBTQIA+. Renda sobrando, gastos em viagem, balada e luxo. Só que esse retrato é de 30 anos atrás. O chamado Pink Money se reinventou e os dados mais recentes mostram exatamente como. Pink Money é o nome dado ao poder econômico da comunidade LGBT. E junto com esse conceito, nasceu a sigla DINK, no inglês, dupla renda sem filhos. O DINK surgiu nos anos 1980, observando casais gays nos grandes centros dos Estados Unidos. A ideia era simples: sem filhos, 100% da renda livre para consumo, viagem, luxo, algo bastante atraente para qualquer empresa. O conceito de dupla renda e sem filhos surgiu a partir de 1980, foi quando começou a crescer o número de casais com duas fontes de renda e sem filhos. Na época, o termo foi muito associado a jovens casais urbanos que priorizavam mais a sua carreira, o acúmulo de patrimônio, um estilo de vida mais livre. É importante lembrar que tanto quanto o conceito de DINK quanto o conceito de Pink Money, ele nasce num recorte ali de uma população bem específica, urbana, classe média ou alta e predominantemente branca, o que não vai representar toda a diversidade da população LGBT. O problema foi generalizar. Essa lógica, pensada para um grupo específico, colou em toda a comunidade e virou o estereótipo, o jovem baladeiro com dinheiro sobrando. Um retrato que não se resume mais à comunidade. Hoje eu não digo que tem uma independência financeira, mas sim uma autonomia. Lá atrás as coisas eram bem diferentes, né? Logo quando eu comecei a trabalhar, eu pensava muito no hoje e no agora. Gastava mais dinheiro comigo, com lazer, mas acredito que as coisas elas mudam com o passar dos anos. Hoje, com o amadurecimento pessoal e também com a consolidação do meu relacionamento, nós pensamos muito na organização que nós precisamos para o futuro. No passado, a preocupação com os gastos era apenas para consumo imediato, era o meu caso. Então, toda a renda que eu tinha, né, com o meu trabalho, eu gastava apenas com lazer, somente comigo, pensando naquele momento. Acredito que não é somente por ser um homem gay, mas é porque hoje minhas prioridades de vida elas mudaram. Acredito que também seja a realidade de muitos casais LGBTQ+. Conforme o amadurecimento pessoal e também com a consolidação do relacionamento, eles devem pensar na sua aposentadoria, na construção de patrimônio e até mesmo na responsabilidade que é a constituição familiar. Eles devem pensar em conjunto para um ideal no futuro. Ainda existe uma visão muito baseada nesse estereótipo de casal de alta renda e sem filhos, mas a comunidade LGBT+, é extremamente diversa. Existem muitas pessoas solteiras, famílias com filhos, pessoas trans enfrentando dificuldade de empregabilidade, jovens expulsos de casa, empreendedores, aposentados. O fato é que não existe uma única composição familiar e uma única realidade financeira dentro da comunidade LGBT+. Quando eu comecei, eu percebi rapidamente que a realidade era muito diferente daquela imagem de prosperidade que as pessoas associavam à comunidade LGBT+. Eu encontrei pessoas com os mesmos desafios financeiros de qualquer brasileiro. Não conseguiam fazer sobrar dinheiro, problema com endividamento, não sabiam se planejar para a aposentadoria, tinham dificuldade de entender investimentos, mas também encontrei desafios específicos. Muitas pessoas que sofreram discriminação familiar, interrupção dos estudos, discriminação no mercado de trabalho, ou seja, elas tiveram que buscar uma independência muito cedo. E tudo isso impacta diretamente a construção de patrimônio. Então, quando a gente olha aí esse conceito DINK, Pink Money, ele ilustrava uma realidade nos Estados Unidos e na Europa na década de 80. De lá para cá, muita coisa mudou e esse conceito, então, ele hoje está mais para Rainbow Homes, né? Casas arco-íris, famílias arco-íris, casas arco-íris, do que propriamente dito o conceito ali do Pink Money, do DINK Money. Hoje você tem diversos arranjos e essa população ela vai viver de maneira muito parecida, ela vai ter preocupações, ela vai ter contas e boletos para pagar, homoafetivo ou não, como qualquer outra família. Então, vamos aos números. A quinta edição do estudo Rainbow Homes, da Nilson e Quê, divulgada com exclusividade pela Exame, dá a dimensão. Os lares LGBT movimentaram cerca de 18 bilhões de reais
reais no primeiro trimestre de 2026, em comparação ao ano anterior. São 4,8% de todo o consumo do país, com gasto médio de R$ 6,7 mil por lar. O consumo caiu 2,5% em um ano, é verdade. Mas isso é o brasileiro gastando com cautela, pressionado pela inflação. Com a conquista de direitos, o dinheiro investido em diversão agora também vai para casamento, adoção, reprodução assistida, herança, imóvel em conjunto e até a aposentadoria. O lazer não sumiu, tanto que a pesquisa mostra que gastos em bebidas e produtos de beleza cresceram para essa parcela da população. O bronzeador, por exemplo, cresceu 31% nas Rainbow Homes, totalmente na contramão do mercado. Os demais lares recuaram 6% nas compras do mesmo produto. Ou seja, o Pink Money, como era conhecido originalmente, não sumiu, mas evoluiu em conjunto com os direitos LGBTQIA+. Esse poder econômico atrai as empresas, mas nem sempre da forma certa. Em junho, no mês do orgulho, muita marca se pinta de arco-íris. No resto do ano, nada de compromisso real com a diversidade. Uma empresa que se preocupa de fato com a diversidade, ela não apoia a comunidade só no mês de junho. Ela se preocupa com temas relevantes de diversidade, como a discriminação dentro do trabalho, a oportunidade também para pessoas que são deixadas de lado, discriminadas no mercado de trabalho. Então, a gente percebe, né, quando a empresa realmente tem uma bandeira anual e não só no mês do orgulho e não só para se beneficiar do Pink Money. E o consumidor está cada vez mais atento a isso. Hoje a gente quer coerência e não só discurso. E as campanhas seguem mostrando o mesmo jovem urbano de sempre. Quase nunca o casal de longa data, com filhos ou acima dos 50 anos. É o que se chama de pink washing. Ele ocorre quando as empresas utilizam os símbolos da diversidade LGBTQIA+, em campanhas de marketing para melhorar a sua imagem pública, assim como foi feito, e não tem muito tempo e continua sendo feito, o greenwashing, onde as empresas maqueiam ali uma afinidade, um cenário, dão importância àquela comunidade para vender mais, para ficar bonito para o mercado. Isso não é necessariamente negativo, mas pode gerar questionamento sobre a autenticidade e um verdadeiro compromisso social. O desafio para as empresas e para as marcas é ir além da comunicação. Consumidores estão cada vez mais antenados à coerência entre o discurso e a prática. Diversidade não pode ser só uma campanha que acontece a cada mês de junho. Ela precisa estar presente na cultura organizacional, nas políticas de contratação, nas oportunidades de carreira, no relacionamento contínuo entre diferentes públicos. No fim, o Pink Money não é mais só sobre gastar, é sobre construir patrimônio, proteção, autonomia e legado, algo que era inimaginável algumas décadas atrás. Há alguns anos a conversa era muito sobre consumo, mas hoje a gente fala de reserva de emergência, de organização financeira, se preocupa em fazer sobrar mais dinheiro para investir para a nossa aposentadoria, para o nosso futuro digno, né? Nós estamos pensando muito sobre esse aspecto de segurança financeira, principalmente para o futuro. Eu vejo uma mudança de mentalidade. Antes as pessoas se preocupavam mais em aumentar o padrão de vida e de consumo. Hoje, além disso, as pessoas se preocupam também em estabilidade financeira, construir a reserva de emergência, investir para um objetivo, como comprar um imóvel, para ter filhos e também a aposentadoria. Sobre a ótica aí da psicologia do dinheiro, também ocorre uma mudança simbólica importante. Os direitos vão ampliar uma sensação de pertencimento, de segurança institucional que não havia antes. Quando as pessoas conseguem, então, visualizar um futuro legítimo para suas relações e para suas famílias, elas tendem, então, a desenvolver projetos financeiros mais estruturados, de longo prazo. E o dinheiro deixa de ser apenas um instrumento de consumo, de lazer, de prazer, e passa a ser uma ferramenta de construção de legado, de segurança, de estabilidade. Porque, no fundo, educação financeira não tem orientação sexual nem identidade de gênero. É direito de todo mundo.